E aí, meus queridos, vamos aí a uma revisãozinha sobre termoquímica. E essa primeira parte eu trago para vocês uma das temáticas mais fortes na prova do Enem, que é exatamente abordando sobre entalpia de combustão, tá? Então eu trouxe 5 questões para vocês diversificarem um pouquinho aí a abordagem que o Enem faz, tá? E a nossa primeira questão de hoje, ela me fala o seguinte, ó. Um experimento quantitativo foi feito empregando-se uma bomba calorimétrica, que é um dispositivo calibrado para medidas de calor de reação. Em seu interior, colocou-se uma certa quantidade de um alcano e sua reação de combustão completa liberou 555 kJ e 18 gramas de água. Sabendo-se que a entalpia de combustão desse hidrocarboneto é de menos 2.220 kJ por mol, é correto afirmar que sua fórmula molecular é. Então é o seguinte, ó. Para resolver essa questão, eu vou interpretar aqui o nosso enunciado, que me fala o seguinte. Ele me pega uma massa de alcano. Então temos aqui uma massa de alcano. Essa massa reagiu com o O2, formando aí CO2 e água. E ele me deu que o ΔH desse processo é de menos 555 kJ. Aí perceba o seguinte, ó, de água ele vai estar formando 18 gramas, que representa exatamente 1 mol. Então, 1 mol de água, 18 gramas. Lembrar que esses dados sempre vêm na prova, tá? Com relação à massa. Então, 18 gramas correspondem a 1 mol de água. Beleza. Aí ele me deu a entalpia de combustão desse alcano. Quando eu falo na entalpia de combustão, é exatamente a energia liberada na queima de 1 mol do alcano. Então perceba o seguinte, ó. Quando você promove a queima de 1 mol do alcano, então vamos reagir aqui com o O2. E aí vamos ter a formação de CO2 e água. E olha o detalhezinho, ó. O ΔH de combustão, que é a energia liberada na queima de 1 mol de combustível, eu vou ter menos 2.220 kJ. Beleza, tits? Galera, sempre busque uma proporção. Repare só comigo, ó. Vamos colocar aqui uma corzinha de caneta diferente. E aí perceba comigo o seguinte, ó. De 555 para 2.220, você tem um fator de multiplicação 4, concorda? Ou seja, quanto de água eu vou estar formando aqui? 4 mol. O fator de proporção tem que ser o mesmo. Então, Tiago, esse 4 eu obtive da multiplicação do 1 pelo fator 4, que é o nosso fator de proporção. E aí minha vida vai ficar bem mais suave, tá? Porque é o seguinte, ó, você tem um total de 4 mol em água. Tiago, todos os hidrogênios da água são oriundos de quem? Do teu combustível. O alcano, ele é um hidrocarboneto. Então os hidrogênios do alcano se transformam em quem? Em água. Então vem cá, quem é o total de Hs aqui?
Então, total de hidrogênios. O total de hidrogênios vai ser de 8 mol. Beleza, Tiago? E minha vida está resolvida. Vem para cá, fininho. No caso de um alcano, qual é a fórmula geral de um alcano? CnH2n mais 2. Onde 2n mais 2 é o total de hidrogênios, né? Ou seja, 8. Então, quem vai ser o N, que é o número de carbonos? Então, o nosso N ele vai ser igual a 3. Então, o nosso alcano ele vai ser o C3H8. Então, uma questão bem inteligente, tá? Uma questão que exige um pouco do aluno com relação à orgânica, porém de fácil resolução. Então, nosso gabarito, letra E de Eva. Tranquilo aí? Dominado? E aí vamos para a próxima questão. E essa questão, ela tem um gabaritozinho top, tá? Gabarito que eu falo na qualidade da questão. Então perceba comigo o seguinte, ó. Em 2015, a porcentagem de etanol na gasolina comercial subiu de 25% para 27%. Algumas informações importantes sobre as principais substâncias que constituem esses dois combustíveis são apresentadas no quadro a seguir. Então você tem a massa molar do combustível, o ΔH padrão de combustão e a densidade do combustível. Aí ele pergunta assim, ó, qual a perda energética por litro de gasolina com a nova composição em relação à anterior? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui com você a composição antiga, tá? Na composição antiga, o que é que nós temos? Você tem 25% de etanol e 75% de gasolina, não é isso? Como ele vai tratar com você por litro? 25% de 1 litro são 250 ml, concorda? Então, beleza. Ó. Na composição antiga, eu vou ter 250 ml de etanol e eu vou ter 750 ml de gasolina. Quando eu venho para a composição nova, eu vou ter um total de 270 ml de etanol e eu vou ter 730 ml de gasolina. Beleza, Tits. Vem cá. O que foi que você ganhou e o que foi que você perdeu? Então, Tiago, nós tivemos um acréscimo de 20 ml de etanol e nós tivemos uma perda de 20 ml de gasolina. O que eu preciso saber é exatamente a energia que eu ganhei com a adição dos 20 ml de etanol e eu preciso saber o quanto de gasolina eu perdi, ou quanto de energia eu perdi com a perda de 20 ml de gasolina. Bora fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Tiago, vamos pegar aqui o etanol. Quando eu pego o etanol, você teve um ganho de 20 ml, não é isso? Então, beleza, ó. Vou pegar aqui 20 ml vezes. Quem é a densidade do etanol? 0,8, né? Então, beleza, ó. Eu tenho 0,8 gramas em 1 ml.
Beleza, Tits. Vezes. Quem é a massa molar do etanol? Eu tenho em 1 mol, eu vou ter 46 gramas. Vezes. Quem é a entalpia de combustão dele? 1.380. Então, eu vou ter aqui 1.380 quilojoules em 1 mol. E eu vou fazer aqui a mesma coisa com relação à gasolina. Então, eu vou ter 20 ml. A densidade é de 0,7. A massa molar é de 114. E a entalpia de combustão vai ser de 5.700. Então, 5.700 quilojoules em 1 mol. Quando eu faço isso, perceba comigo, ó. Eu vou cancelar ml com ml, grama com grama, mol com mol. E eu vou ter a energia total em 20 ml. Concorda comigo? Então, de maneira que vamos só brincar com a matemática um pouquinho, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com você, ó. Eu tenho 20 ml. Vou cancelar ml com ml, grama com grama, mol com mol. Show? Se eu pego aí 1.380 e divido por 46, eu vou ter um total de 30. Tá? E aí eu vou ter 20 multiplicado por 0,8, né? Que dá 16. Então, quando eu faço essa multiplicaçãozinha todinha aqui, ó, eu vou obter um total de 16 multiplicado por 30. Ou seja, vamos ter um total de 480 quilojoules. Show de bola? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 5.700 por 114, eu vou ter 50. E eu vou ter 50 multiplicado por 14. Então, 14 vezes 50. O que me dá um total de 700. Então, repare só comigo, ó. O fato de você ter ganho 20 ml de etanol me fez ter um acréscimo de energia de 480. Porém, essa perda de 20 ml de gasolina me fez ter uma perda de 700 quilojoules. Então, no saldo, quanto de energia eu perdi? Então, menos 700 mais 480. Então, nós tivemos uma perda de 220 quilojoules. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Então, a questão que ela tem um nível bem alto, tá? Vamos à nossa próxima questão. Questãozinha de número 3. Uma questão muito bem feita. O poder calorífico do GLP, cuja combustão é praticamente completa, é cerca de 48.000 kJ por quilograma. Considere que a composição desse gás seja de 50% em massa de butano e 50% em massa de propano.
e que a entalpia de combustão completa do butano seja de 3.000 kJ/mol. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a entalpia de combustão completa do propano em kJ/mol seja próxima de... Então vem cá, baby, ó. Repare comigo o seguinte. Você concorda que a energia total vai ser a energia do butano somada à energia do propano? Tranquilo? Então vem cá, que é a energia total? 48.000. Beleza, Tits? Isso vai ser igual a quem? A energia do butano. Mas como é que eu calculo a energia do butano? Bem simples, ó. Repare só, 50% da massa não é de butano? Então aqui eu vou ter 500 gramas, concorda? Que o total é 1.000. Então fica, ó, 500 dividido pela massa molar dele, ó, que é 58, vezes quem? O calor de combustão. 3.000 kJ em 1 mol. Concorda comigo? Então perceba o seguinte, ó. Eu vou cancelar grama com grama, esse mol vai subir, cancela o mol com mol, fica quilojoule, tá? Mais quente, a entalpia mais a energia do propano, beleza? Então como é que fica aqui, ó? Eu vou ter 500, que é a outra metade, né? Dividido pela massa molar, 44 gramas mol, vezes a entalpia de combustão, que eu não sei quem é. Entalpia padrão de combustão. Então perceba que eu vou ter uma equação com uma incógnita. Então para você achar a entalpia, para você achar o calor liberado pelo butano, o que foi que eu fiz? Eu peguei a quantidade em mol dele e multipliquei pela entalpia de combustão. E a quantidade em mol é a massa pela massa molar. Do propano a mesma coisa. Peguei a massa, dividi pela massa molar para ter a quantidade em mol e eu multipliquei pela entalpia de combustão, que é o que eu quero saber. Então, que você desenvolver a tua equação, a entalpia padrão de combustão do propano, C3H8, vai ser um valor próximo de 2.000. Beleza? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Mais um aí. Olha essa questão 4 aqui comigo, ó. Em março de 2015, o percentual de etanol na gasolina comercial subiu de 25% para 27% V/V, que é volume por volume. Algumas informações relevantes sobre as principais substâncias que constituem esses dois combustíveis são apresentadas no quadro seguinte. E eu tenho a massa molar e eu tenho a entalpia de combustão. A eficiência de um combustível em relação a outro pode ser determinada comparando-se os valores de energia produzida por massa dos mesmos. Considerando a densidade do etanol igual à da gasolina e levando-se em conta somente o calor de combustão dos compostos, a eficiência do etanol em relação à gasolina comercial, após o aumento da quantidade de álcool, é em percentual igual. Outra questão com nível top, tá? Então vem comigo, ó. Como ele quer, primeiramente, no enunciado ele fala assim, ó. Energia produzida por massa. Beleza, Thiago? Bora fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, no caso do etanol, vou puxar aqui a setinha aqui, tá bom? Eu vou pegar a entalpia de combustão dele, ó, 1.380.
kJ/mol. E eu vou dividir pela massa molar, pode ser? 46 grama/mol. Quando eu faço isso, eu cancelo mol com mol e eu tenho quilojoule por grama, que é o que o comando da questão trata com você. Então aqui nós vamos ter um total de 30 kJ/grama. E eu vou fazer a mesma coisa para a gasolina, pode ser? Eu vou pegar a entalpia de combustão dela, 5.700. E eu vou dividir pela massa molar. Que eu faço isso, eu cancelo kJ/mol, desculpa. Que eu faço isso, eu cancelo mol com mol e eu vou ter o valor de 50 kJ/grama. Beleza. Aí a questão pede a eficiência do etanol em relação à nova gasolina, não é isso? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um valor, vou atribuir um valor que eu vou utilizar para o etanol, tá? Eu vou pegar aqui 1 litro de etanol. 1 litro, 1000 ml. Aí a questão me fala que a densidade é igual para todo mundo. Então eu vou atribuir um valor de densidade, pode ser densidade 1, tá? Então 1000 ml, 1000 gramas. Eu vou atribuir um valor qualquer para os dois, só para facilitar a minha vida, tá bom? Então eu vou ter 1000 gramas, show de bola. Vezes. Mas, Thiago, o etanol, eu tenho 30 quilojoules por grama. Vou cancelar grama com grama, ó, e eu vou ter 30.000, tá? Então aqui você tem a energia do etanol. Dominado? Beleza. Mas, Thiago, se eu pego 1 litro de gasolina, 1000 ml, onde eu vou ter 270 ml de etanol e 730 ml de gasolina. A densidade não é 1, que é igual para todo mundo? 270 gramas, 730 gramas. Vou multiplicar isso aqui por 30, já que isso aqui é referente ao etanol. 30 kJ/grama. E aqui eu vou multiplicar por 50, pode ser? 50 kJ/grama. Quando eu pego 270 e multiplico por 30, eu vou ter 8.100 de energia. E quando eu pego 730 e multiplicado por 50, é como se eu pegasse 73 e dividisse por 2, beleza? Que dá 36,5 e utilizasse aqui os zeros, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 36.500 quilojoules. Beleza. Somando esses dois, eu vou ter um total de 44.600 quilojoules. Então perceba, eu achei a energia liberada por 1 litro de etanol e a energia liberada por 1 litro de gasolina com a nova composição. Bebê, para você saber a eficiência energética, eu vou pegar o menor sobre o maior. Então eu vou pegar aqui, ó, 30.000
e vou dividir por 44.600. Isso vezes 100, já que em porcentagem, então eu vou ter 67%. Beleza? Dominado? Então a questão aí que ela tem um alto nível. Show? E vamos à última questão de hoje. Me coloca o seguinte, ó. Essa questão foi do Enem. E me fala assim, ó. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de CO2, massa molar, 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor que estão apresentadas na tabela a seguir. Então, baby, eu tenho a massa molar e eu tenho o calor liberado na queima de 1 mol. Aí olha o comando da questão. Considere que foram queimadas massas independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 kJ. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de CO2, foram respectivamente. Então ele quer saber quem é o mais econômico e ele quer saber quem é o mais poluente, tá? Lembrando que para você saber o mais econômico, ele fala que é aquele que teve a menor massa consumida. E o mais poluente, quem liberou maior massa de CO2. Então, olha comigo a resolução e olha como é simples, ó. Tiago, você vai produzir 5.400 kJ de energia, tá? Então, ó, eu vou pegar a quantidade de energia que eu quero produzir, 5.400, e se você dividir pela entalpia de combustão, eu vou cancelar quilojoule com quilojoule e o mol sobe. Então perceba, ó, quando eu pego a energia que eu quero liberar e faço a divisão pela entalpia de combustão, eu sei o quanto eu vou consumir em mol de cada combustível. Então, 5.400 dividido por 270, eu vou ter que consumir 20 mol de H2 para produzir 5.400 de energia. Se eu pego 5.400 e divido por 900, eu vou ter que queimar 6 mol de metano. E 5.400 por 1.350, eu vou ter que queimar 4 mol de etanol. Mas, Tiago, como ele quer em massa, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pela massa molar. 20 vezes 2, 40. 6 por 16, que é do metano, 96. 4 por 46, 180. Então, vem cá. Para produzir 5.400 kJ de energia, eu vou ter que queimar 40 gramas de H2, ou 96 de metano, ou 180 gramas de etanol. Então, quem é o mais econômico? O H2, porque teve a menor massa consumida. Tranquilo? E qual deles é o mais poluente? O H2 não tem carbono. Quem é que tem carbono? O metano e o etanol. Então, vou trabalhar com eles. Pode ser? Então, vem, ó. Você não vai queimar 6 mol de metano? E todos os carbonos do metano se transformam em quem? CO2. Então, se eu tenho 6 mol em metano, eu vou ter 6 mol em carbonos. Vou produzir 6 mol em CO2. Porém, se eu tenho 4 mol em etanol, quanto de carbono eu tenho? 4 vezes 2, que é a atomicidade do carbono. Eu vou ter 8 mol em CO2. Então, perceba, para 5.400 kJ, eu posso liberar 6 mol de CO2 ou 8 mol de CO2. Então, o que é o mais poluente? O etanol, porque liberou a maior quantidade em CO2. E quanto isso vale em massa? Se eu tenho 8 mol em CO2, eu vou multiplicar por 44 gramas por mol, que é exatamente a massa molar do CO2. Então, perceba comigo. Se aqui eu vou liberar 8 mol,
em CO2, se eu multiplicar por 44 gramas por mol, eu vou ter a massa em CO2 liberada, 352 gramas. Quando eu volto para os itens, então quem é o mais econômico? O H2, né? Que foram consumidos 40 gramas. E quem é o mais poluente? O etanol, que produziu 352 gramas. Gabarito, letra, B de bola. Um cheiro, muita luz. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo.